Olá, tudo bem com vocês? Comigo, com a graça de Deus, está tudo bem. E eu espero que com vocês também estejam, tá? Vocês que são novos no canal, sejam bem-vindos. Muito obrigado por terem parado um pouquinho aqui e para assistirem meus vídeos. Como eu sempre falo, na playlist do canal tem outros assuntos. Então hoje, como vocês já viram aí, o tema é sobre o batismo, é a parte 2 do estudo, né? Um vídeo que eu assisti de uma amiga minha e ela fez comentário assim rapidinho sobre esses três temas. E eu estou aqui por ter um pouco de conhecimento, né, na palavra, eu vou repassar, esclarecer um pouco acerca do assunto que foi falado lá. Muito bem, então ela falou assim sobre o batismo. Teoricamente, as pessoas, quando são batizadas, elas recebem o Espírito Santo e, consequentemente, elas estão no caminho de Deus, não é verdade? Você que recebe o Espírito Santo é uma pessoa que não mente, que segue os ensinamentos das Escrituras, não pode ser uma pessoa ligada a sexo, não pode ser ligada a vícios, não pode uma série de coisas, para que você realmente tenha esse dom. Tudo isso que se propõe no batismo. É esse ser que a gente idealiza como perfeito. Então, você é digno de receber o batismo, você é uma pessoa com princípios divinos, não é, gente? Isso aqui foram as palavras que a minha amiga falou. Então, agora eu vou desenvolver ideias sobre o batismo baseada na palavra. Não são minhas ideias, é o que está escrito na palavra de Deus. Quando ouvimos o Evangelho e cremos, recebemos o Espírito Santo. Ele é a garantia para entrarmos nas mansões celestiais após nossa partida aqui na terra. Aqui acontece o novo nascimento que Jesus Cristo falou. Nasceu da água e do Espírito. Primeiro ouvimos a palavra quando nela cremos. Somos selados com o Espírito Santo. Segundo, o nosso corpo agora é templo e morada do Espírito Santo. Agora que sentimos a alegria do novo nascimento, somos uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. Diz a palavra, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então agora queremos saber mais acerca da vontade de Deus. E vamos saber dessa vontade justamente lendo, conhecendo a palavra. Então nós queremos, mediante o ensinamento, nós sentimos desejo, movidos agora pelo Espírito Santo que está em nossa vida, querer andar em obediência. As ordenanças que Cristo deixou, que foi o batismo nas águas e a ceia, que é justamente para, quando participamos da ceia, ele disse que era um novo pacto, uma nova aliança que ele estava fazendo ali, um pacto de sangue, né? Para a redenção, para a remissão do pecador, né? E agora, toda vez que a gente participa da ceia, Jesus Cristo diz, fazer isto em memória de mim. Está lembrando o que Jesus Cristo fez por toda a humanidade. Ele se deu, ele quis dar a vida dele em resgate de toda a humanidade que estava fora da comunhão de Deus, né? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O batismo nas águas que a Bíblia fala. Eu vou ler apenas o versículo 11 do capítulo 6 da carta aos Romanos. Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Explicando com minhas palavras, né? O batismo nas águas simboliza quando mergulhamos nas águas, de acordo com o que está escrito lá nesse texto, fomos sepultados com Cristo, morremos para o pecado. O nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para não servirmos mais ao pecado. Inclusive a Bíblia diz que quem está morto não peca mais, porque o morto não tem mais
nenhuma ação, não é verdade? Quando levantamos das águas, tudo isso é simbólico. Quando levantamos das águas, daquele mergulho que nós demos, cremos que já ressuscitamos com Ele, com Cristo Jesus. A morte não tem mais domínio de nós. Estamos falando da morte, não é da morte física, mas da morte espiritual. O nosso espírito estava morto, mas ele reviveu, crendo no plano perfeito do Pai, não é? Porque morremos para o pecado, mas agora vivemos para Deus. Tudo isso é apenas para dar testemunho ao mundo, porque tudo isso já aconteceu desde o momento em que cremos no Evangelho. Então agora nós decidimos obedecer. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, antes de voltar para o Pai, ele apareceu aos discípulos e disse: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eles tinham convivido com Jesus 3 anos aqui. Os 3 anos que ele aqui esteve falando a razão, o motivo pelo qual ele estava aqui. Os discípulos tinham recebido a missão agora de dar continuidade ao que ele havia começado, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele batismo que aconteceu 10 dias após a partida de Jesus Cristo foi o cumprimento da promessa de Deus por meio de Jesus Cristo, enviar o Espírito Santo. Era o marco do nascimento da igreja, tendo Jesus Cristo como cabeça da igreja e os cristãos como membros do seu corpo. Aquele momento de revestimento de poder, as pessoas de várias nações que ali estavam por ser um dia de festa, cada um ouvia falar na sua própria língua. As pessoas admiradas sabiam que os cristãos eram galileus e os ouvia falando das grandezas de Deus. Diziam uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam que eles estavam embriagados. Foi quando o apóstolo Pedro se levantou, fez uma pregação, dizendo seu cumprimento da promessa de Deus dita pelo profeta Joel. E naquele dia, após a pregação do apóstolo Pedro, foram batizados nas águas os que receberam a palavra, quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. E foi acontecendo assim, desta maneira. As pessoas acreditavam no plano de Deus para a salvação e recebiam o Espírito Santo com a manifestação das línguas, de idiomas, né? Era necessário acontecer, porque inicialmente os judeus cristãos não acreditavam que o Espírito Santo fosse também para os gentios. Eles pensavam que era apenas para os judeus. Vejamos a experiência do apóstolo Pedro, aqui no capítulo 10 de Atos. Vocês leiam todo o capítulo 10. Cornélio era um centurião da corte italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava esmolas e orava a Deus, mas não conhecia ainda Jesus Cristo. Este, quando orava, teve uma visão onde o anjo manda que ele envie homens na cidade de Jope, né? Mandar buscar, chamar o apóstolo Pedro, e que ele lhe diria o que deveria fazer. Cornélio obedece, manda seus servos ir à procura de Pedro. Antes dos homens chegarem a Pedro, o apóstolo Pedro teve uma visão. Ele via um lençol descendo do céu cheio de animais impuros. Pela lei, os judeus era proibido comer aqueles animais. E uma voz lhe dizia: Pedro, mata e come. Pedro respondia: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e impura. E a voz lhe falou: não chames tu comum
ao que Deus purificou. Por 3 vezes se repetiu. E nesse instante os homens chegam onde Pedro estava. E o Espírito Santo lhe diz: 2 homens te procuram. Levanta-te, desce, vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E Pedro obedece. E ali Pedro chega na casa de Cornélio, estava reunida toda a família dele. E ali Cornélio vem ao encontro dele, se debruça sobre ele, o adorando, né? Aí o apóstolo Pedro diz: levanta, que eu também sou homem. O apóstolo Pedro, ele não aceitou ser adorado. O apóstolo Pedro fala para Cornélio e a família dele acerca de Jesus Cristo, acerca do plano de Deus para toda a humanidade. E ali, vamos ler o que aconteceu aqui, é capítulo 10, versículo 44 a 47. Vou ler só esse versículo, é importante que seja lido. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, ele estava falando acerca do plano de Deus para a humanidade. Desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. E respondeu-lhe então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também como nós receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. O apóstolo Pedro, ele compreendeu com aquela visão que Jesus Cristo mostrou, se revelou para ele, acerca dos animais, que ele recusou. Ele disse: não, Senhor, de maneira nenhuma poderei comer animal impuro. Então Jesus Cristo disse: não chame de impuro o que eu purifiquei. Então as pessoas agora eram também, chegava para elas a salvação que foi estendida a todo aquele que nele crê, não é? E a Bíblia diz, gente, que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Jesus Cristo é Deus, o eu sou. Jesus Cristo falou: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Todo judeu sabe que eu sou é Deus. Jesus é Deus. Vejam bem, para eles saberem que os gentios engrandeciam a Deus, eles tinham que entender o que estava sendo dito, não é verdade? Aqui está o propósito do dom de línguas, aquelas línguas, aqueles idiomas que falavam para eles. É claro, mostrar para os judeus cristãos que se aqueles homens receberam o Espírito Santo e falaram em línguas e em idiomas, não é? Eles também deveriam ser batizados. Eles não poderiam negar o batismo àquelas pessoas, mesmo sendo elas pagãs. O propósito aqui foi provar que o Espírito Santo e a salvação é oferecida a todos que creem e aceitam Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Sem o Espírito Santo não há poder milagroso. Sem poder não há testemunho eficaz. É necessário evangelizar até os confins da terra. A expansão da igreja em Atos dos Apóstolos foi em obediência a Jesus Cristo. Ele manda para primeiro anunciar em Jerusalém, depois na Judéia e Samaria e até os confins da terra. O evangelho avançou pela terra dos gentios até Roma e tem chegado até nós e continua avançando. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Deus o Pai está no trono. Deus o Filho Jesus Cristo voltou para o Pai.
foi preparar morada para os seus que nele creram. E a cada um foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo. Vocês viram aqui, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Santo é todo aquele que rejeita o pecado. Como é que ele se santifica? Pela palavra. Jesus Cristo disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E para quê? Para edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é cada um de nós, cada cristão, né? Ele faz parte, ele é um membro do corpo de Cristo. E o Espírito Santo está convencendo o homem do pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Está ensinando e lembrando tudo o que Jesus Cristo falou e que está escrito nas Escrituras. Ele está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes, já falei aqui em outros vídeos, você vai orar, você está passando por um momento de dificuldade, qualquer que seja a adversidade daquele momento, você não tem força, não tem disposição, né? Você está desanimado, você não sabe nem o que dizer, mas Deus, Ele que conhece as intenções do nosso pensamento, Ele conhece a nossa mente, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele leva a Deus o desejo que está aqui dentro, no coração, né? Que a gente não está sabendo expressar, mas o Espírito Santo, Ele leva bem direitinho, bem organizado, né? Uma bênção, né? Aleluia, glória a Deus. Ele distribui os dons particularmente como Ele quer. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, presentes em toda a Bíblia, cada um na sua vez. Depois que Adão pecou, Adão tornou-se transgressor da lei. E a Bíblia diz que todos pecaram. O pecado e a morte entraram no mundo por causa de Adão. Deus escolheu Abraão e faz-lhe promessas. Através de seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus amou o mundo. Deus escolheu Israel para anunciar seu plano de redenção para a humanidade através do seu Filho. Ao longo do Antigo Testamento, reis, sacerdotes e profetas creram nesta promessa. No tempo certo, Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Jesus Cristo anunciou o plano do Pai. Jesus Cristo se fez homem para assumir a minha e a tua culpa. Jesus Cristo satisfez a justiça de Deus, dando a vida dele por toda a humanidade. A promessa se estendeu para mim, para você e a todos quantos nele crê. Então, eu e você, ninguém é digno de receber nada de Deus. Ninguém é perfeito nem merecedor das bênçãos de Deus. O apóstolo Pedro, na segunda carta, ele pede a Deus que a graça e a paz nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pelo seu divino poder, tem nos dado tudo que diz respeito à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Ele nos tem dado suas preciosas promessas, para que por elas nos tornemos participantes da natureza divina, havendo nós escapado da corrupção que há no mundo. Glória a Deus, aleluia! Quem é filho de Deus
normalmente vai querer saber mais de Deus, saber o que agrada dele, saber o que ele quer que façamos. E é lendo a palavra de Deus, ouvindo, é que iremos ter e aprender hábitos saudáveis, ser gratos, andar em obediência e rejeitar o pecado. Porém, existe uma luta diária, a carne contra o espírito. Assista o vídeo, vou colocar na descrição do vídeo o fruto da carne e o fruto do espírito. A Bíblia diz: para a liberdade, Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós quem fazemos a escolha, andar na obediência, levar uma vida digna ou não. Na Bíblia diz: aquele que diz que não tem pecado nenhum, se engana a si mesmo. E a verdade não está em nós, não está na pessoa. Nós pecamos até por pensamentos, palavras, atitudes. Existe uma diferença. Quando alguém que já está selado com o Espírito Santo, ele peca. Como ela não tem mais prazer no pecado, ela vai ficar como? Constrangida, vai se sentir mal e vai querer reparar aquele erro. E ali vai, confessa a Deus os pecados e se esforça para não praticar mais aquele ato. Deus, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo falou que muitos naquele dia dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus Cristo lhes dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Jesus Cristo disse: pelas tuas palavras tu serás justificado, e pelas tuas palavras tu serás condenado. Por isso a palavra de Deus manda que devemos nos examinar. Nós não podemos, você pode, mas não deve, é julgar o outro, porque há um só legislador e juiz, é Deus. Nós estamos sim sujeitos a errar, a gente julga todo dia, não é? Não sabeis, a palavra do Senhor diz, não sabeis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Quem nos dá a Jesus é Deus. E Jesus Cristo disse: todo o que o Pai me dá virá a mim. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem realmente nasceu de novo, rejeita a corrupção e toda obra da carne. Quem diz que está salvo e continua ainda cometendo as coisas da carne, está desagradando a Deus e certamente não nasceu de novo. Jesus Cristo falou que os escândalos viriam, mas ai daquele por quem provier o escândalo. O apóstolo João e o apóstolo Pedro avisaram acerca dos lobos vestidos de ovelha. E certa vez Jesus Cristo contou a parábola do joio e do trigo. Nós só conhecemos quem é o joio ou o trigo através das obras realizadas e atitudes daquela pessoa. Jesus Cristo falou: pelos frutos conhecereis a árvore. Louvado seja Deus. Então aqui está o que falei acerca o que é o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo. Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser. O Espírito Santo vai dar entendimento a cada um de vocês. Assista,
assista de novo. Quem já conhece, já sabe, como eu sempre tenho falado, mas quem não conhece e deseja aprender, esta é a sua oportunidade, tá? Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.